Em 1991, nos Alpes de Ötztal, na fronteira entre a Áustria e Itália, turistas alemães encontraram um corpo de uma pessoa que acreditavam ter falecido há pouco tempo. Era um corpo esquelético, com olhos fundos e vazios, com uma face distorcida, como se um momento final de dor tivesse sido congelado. Ou seja, foi uma visão nada agradável. O que deve ter ocorrido com ele? Os turistas devem ter se perguntado em pânico. Um crime ou um acidente? As perguntas em um momento como esse devem ter sido muitas. Mas a preocupação não durou muito tempo, já que na verdade eles tinham acabado de encontrar uma das múmias humanas mais antigas conhecidas, aquele que mais tarde foi batizado como Otzi. Agora vamos para um outro continente, muitos anos antes. No Egito, no final do século XIX, uma família egípcia encontrou um esconderijo de múmias dos tempos dos faraós. E dentre os mais de 30 corpos encontrados estavam bem incrivelmente conservado Ramsés II. Otzi e Ramsés II são bem antigos e são de lugares totalmente diferentes do mundo. E outra diferença está no tipo de mumificação. Otzi passou por uma mumificação natural. Basicamente foram as condições ambientais que o preservou. Já o Ramsés II foi por uma mumificação antrópica, ou seja, pessoas criaram fórmulas, maneiras de preservar o corpo. Por exemplo, sabiam que existem corpos que passaram por ambas as mumificações, a natural e a antrópica? Mas não só isso. Tiveram múmias cujo processo de mumificação começou com a pessoa ainda viva. E esse, meus caros, é o tema desse vídeo. Olá, o meu nome é Márcia Jamile, sou arqueóloga e administradora do site Arqueologia Egípcia. E vamos falar do caso de pessoas que passaram a ser mumificadas e quanto ainda estavam vivas. Quer dizer, mais ou menos, né? A mumificação é um processo que é feito em um corpo sem vida. Mas já vocês irão entender o que rolou aqui. E já quero agradecer aos nossos apoiadores do Catarse e aos membros do Clube do Arqueologia pelo Mundo, porque graças a vocês, aos seus apoios, eu estou tendo a oportunidade de trazer esse vídeo. Então, muito obrigada por ajudar na divulgação da ciência na internet. Bom, múmias é um tema fascinante. Pode admitir, gente, é fascinante. É muito interessante ver que é possível pessoas e outros animais serem conservados por meses, anos e até milênios. É algo que precisamos respeitar, porque faz parte da prática mortuária de outras culturas. Porém, enquanto por um lado temos curiosidade em conhecer a cultura, a história dos outros através de suas múmias, por outro elas são associadas a doenças e parte desse pensamento vem de preconceitos religiosos e até xenofobia. Quem diria? Eu tenho alguns vídeos aqui no canal onde falo um pouco mais sobre isso, deixarei no card. Mas sendo bem franca, na real, elas são a porta de entrada para discussões sobre tradições funerárias que envolvem as variadas práticas de mumificação que existem ao redor do mundo. Talvez para alguns de vocês elas possam ser algo estranho, bizarro, mas muitas foram feitas justamente para confortar, para amenizar a dor da perda de um ente querido. Já outras, em casos mais particulares, foram por motivos religiosos. E o estudo delas contribui para aprendermos como sociedades antigas entendiam o pós-morte, e também sobre o estilo de vida, doenças antigas, como a sociedade tratava pessoas que tinham alguma patologia física e até a alimentação da época. Na verdade, existe uma vasta gama de possibilidades de estudos que vão desde tatuagens antigas e até sobre tecidos. Porque sim, algumas múmias foram sepultadas com roupas, ou foram enroladas em bandagens ou mortalhas. E eu já expliquei aqui que existem dois tipos principais de mumificação, a antrópica e a natural. Inclusive tem um vídeo aqui só para explicar direitinho isso, o link deixarei no card. Pois bem, na antrópica ou cultural, as pessoas preparam meios artificiais para mumificar alguém, como os antigos egípcios, que colocavam o corpo no natrão, enrolavam com bandagens, etc. Já na natural, o meio ambiente é quem faz o trabalho, como em casos de climas secos ou lugares gelados. Esse é o caso do nosso amigo Otzi. Mas existem certos tipos de ambientes que não são benéficos para a mumificação, como é o caso da combinação entre o clima úmido e o solo ácido. E sabem em qual país temos esse tipo de característica? O Japão. Lá, as múmias são ocorrências bem raras, e algumas das poucas são de líderes do clã Fujiwara, uma poderosa família aristocrata que governou o país por séculos. Mas além desses líderes mumificados, ainda existe um outro grupo de múmias um tanto peculiar.
E a história de como elas eram feitas é muito interessante. Vai por mim, porém muito mais brutal. Trata-se das múmias de sacerdotes budistas que, ao contrário das múmias dos Fujiwara, estas são mais numerosas. Pois bem, antes da chegada do budismo ao Japão, os cadáveres eram considerados sujos. Guardem essa informação. É possível que os ensinamentos budistas tenham entrado no Japão por Yamato, entre os séculos 5 e 6, através de imigrantes coreanos. Porém, com a chegada do período Heian, já no final do século 8, ocorreu uma ampla propagação do budismo, que, embora fosse uma religião estrangeira, acabou sendo fortemente agregada à cultura da corte imperial. O preceito central do budismo é de que as pessoas estão cegas por paixões mundanas, presas ao ciclo terreno de nascimento, morte e renascimento. Mas esse ciclo pode ser rompido através da meditação e da conduta moral. E com a sua chegada ao Japão, a morte deixou de ser considerada algo poluído, e sim um dos passos necessários para a entrada no paraíso. Lembra que antes o corpo era considerado algo sujo e tal? Agora ele era um dos passos necessários para este momento de iluminação. E assim, existem diferentes escolas budistas, e em um subgrupo bem específico, essa ideia de o corpo é um dos passos necessários para a entrada no paraíso deu um passo adiante e passaram a propagar que uma vida com o esforço contínuo para o desenvolvimento espiritual poderia levar um praticante a se transformar em um Buda. E é aí onde entra a preservação dos corpos dos monges. Mas a forma como esses corpos foram mumificados é o que chama mais atenção, já que, bom, o processo de mumificação dessas pessoas começava ainda quando elas estivessem vivas. Sim, gente, vivas. Do ponto de vista fisiológico e científico, nós chamamos esse processo de autoimolação. Mas entre os budistas japoneses é tornando-se um Buda neste corpo, ou Sokushimbutsu. Porém, antes de seguir adiante, preciso esclarecer que a automumificação não surgiu no Japão. Temos precedentes em outros lugares da Ásia, a exemplo da China durante o século IV. Só falando para que vocês não saiam por aí dizendo a automumificação surgiu no Japão, foi a Márcia quem disse. Ela não disse nada disso aí não, tá? Os Budas automumificados no norte do Japão são todos associados com a tradição religiosa ascética encontrada no Monte Yudono, em Yagamata. E esses aí são alguns exemplos de corpos automumificados. E como eu sei que tem algum bonito que irá reclamar, botei a censura para obedecer às práticas do YouTube, ok? De acordo com o pesquisador Frank Clements, o Sokushimbutsu mais antigo conhecido advém do ano de 1683. Porém, Arthur Offenderheide nos aponta o ano de 1363. Aparentemente não existe um consenso sobre isso, até porque, se bem entendi, a literatura japonesa fala de alguns Sokushimbutsus, os quais os corpos são desconhecidos. Ok, não sabemos exatamente quando começou, mas sabemos que o governo japonês criminalizou a prática no final do século XIX, durante a era Meiji. Mas tá, estou falando de automumificação pra cá e pra lá, mas como isso era feito? Esse era um processo que durava anos, e o primeiro passo era parar de comer determinados tipos de alimentos. Por quê? A resposta é bem simples. A ideia é que os monges candidatos começassem a perder peso nos próximos 2 a 4 anos. E assim, perdendo muito peso, você perde parte da gordura corporal e até mesmo massa muscular. Para quem já ouviu falar do Sokushimbutsu, provavelmente soube que os monges eram privados de 5 tipos de cereais, mas eram mais os alimentos cortados, tais como o arroz, cevada, soja, feijão vermelho, sementes de gergelim, milho, sorgo, milhete e trigo sarraceno. Em vez disso, passaram a comer somente nozes, raízes e casca de pinheiro. Agora, o que tem a ver a alimentação com a automumificação é que, de acordo com a crença religiosa, essas privações afastavam as paixões mundanas. Porém, cientificamente falando, quanto mais magro você estiver, mais fácil será mumificado, porque durante a degradação cadavérica, é a gordura, os líquidos que estão no seu corpo que ajudam na decomposição. Então, se eles estiverem em pouca quantidade, esse processo é atrasado. E quanto menos umidade no corpo, menor é a ação do processo de decomposição. Simples assim. Quer dizer, não tão simples, eu expliquei aqui da forma mais tosca possível. Era pura ciência antes mesmo dos japoneses adotarem o conceito de ciência.
Para a automumificação funcionar, poucos eram os alimentos ingeridos, além de água, claro. Mas é aí que vem o nosso segundo passo. Quando o corpo já estava muito debilitado, a ingestão de água passava a ser gradualmente diminuída, até que a pessoa morresse desidratada. Imagina o sofrimento da pessoa nos seus últimos meses. Se você passar um dia sem beber água, já começa a se sentir mal, com dor de cabeça e até tontura. Imagine gradativamente ir diminuindo a ingestão de água. Deve ter sido realmente algo bem doloroso. E é importante eu citar que alguns desses candidatos a Sokushibutsu eram homens idosos, então, né? Entretanto, de acordo com uma das bibliografias consultadas, tem mais detalhes nessa história. É que assim, os esforços para se tornar um Sokushimbutsu eram muito mais amplos e complexos do que estou falando aqui no vídeo. Ele incluía um longo confinamento em uma área especial do Monte Yudono, lavagem do corpo com água fria 3 vezes ao dia, exposição ao frio e, se eles ficassem doentes, não poderiam receber assistência médica. Assim que o potencial Sokushimbutsu tivesse concluído esses e outros passos, ele era colocado em um caixão de madeira e enterrado no solo, com apenas um tubo de bambu para permitir que ele respirasse. E esse caixão acabava se tornando seu último lar, já que ele ficava lá para morrer de fome. Ou, como eles definiam, entrar em meditação profunda na terra. Essa foto que vocês estão vendo é de um caixão de um monge budista feito com a aplicação de laca de madeira grossa. De acordo com um registro de 2014, ele estava no templo Kanonji, na cidade de Murakami. E esse aqui é um artefato interessantíssimo, já que é o carimbo da palma da mão de um dos monges antes de entrar na sua tumba para a automumificação. Ele está em exibição no templo Kaikoji, em Yamagata. Olhem as digitais dele. Depois de 3 anos e 3 meses, os seguidores exumavam o monge. Mas estar bem magrinho e desidratado não era garantia de mumificação. Então, alguns acadêmicos sugerem que, apesar dessa mumificação de forma natural, colocando algumas aspas aqui, já que, embora fosse algo feito com o apoio da natureza, ainda rolou aí uma intenção. Possivelmente, ao menos em alguns casos, uma dessecação adicional teria sido feita, ou melhor, alguns retoques finais. Mas dessa vez, ele era exposto ao vento e ao calor do sol, ou exposto a velas, incensos e artemísia. Em ambos esses casos, o calor também ajudaria a ressecar a carne. Como a nossa popular carne do sol, sabe? Não querendo insultar os monges. E em ao menos um caso, a múmia foi eviscerada. As demais permaneceram com suas vísceras e cérebros. Quem assistiu ao vídeo Mumificação no Egito Antigo sabe que no Egito a prática era outra, onde para que a mumificação fosse perfeita, os órgãos, inclusive o cérebro, deveriam ser tirados do corpo. Acabando o processo de automumificação, a múmia ainda recebia um detalhe final, que era, ao menos em alguns casos, ter suas extremidades pintadas com uma cor marrom escura, advinda de uma tinta, feita com taninos de caqui. E assim, finalmente, o corpo era vestido com suas roupas sacerdotais e posto em exibição para os fiéis. E eu contei que o governo criminalizou a prática da automumificação no final do século XIX, mas o último Sokushimbutsu foi enterrado em 1903. E se eu não me falha a memória, ele foi exumado para terminar o processo de automumificação depois da Segunda Guerra. Alguma coisa assim. Aliás, nem sei se ele foi automumificado ou se ele foi cremado. Enfim. E pode parecer bem inconcebível para vários de nós alguém se automumificar, mas esses homens que se candidataram estavam em busca de uma redenção ou queriam o bem de sua comunidade. Alguns dos Sokushibutsu, por exemplo, surgiram em épocas de pestes, colheitas ruins, fomes e até abusos governamentais. Eles acreditavam que o seu sacrifício amenizaria a dor da população. E claro, como um tipo de prática mortuária diferenciada, ela é vítima de muitas matérias e vídeos sensacionalistas, além de fotos falsas, as quais alegam que sejam dos monges. Mas vou reiterar o que sempre falo aqui no canal. Múmias não devem ser vistas como uma curiosidade bizarra da humanidade. Elas são a porta de entrada para entendermos as mais variadas tradições funerárias que existem ao redor do mundo, sem contar que elas já foram seres vivos. E nesse caso dos monges, com um propósito sagrado. Para a tradição religiosa, essas pessoas não se foram de fato. Os Sokushimbutsu são humanos deificados, que estão nesse momento em um estado de meditação profunda.
e ainda capazes de conceder orações. Eles são Budas encarnados, inclusive os sacerdotes dos templos não os veem como múmias no sentido literal. Eles são pessoas santas que ainda estão meditando. Bom, muito obrigada por assistir a esse vídeo, que foi feito graças ao apoio financeiro dos nossos queridos apoiadores que nos seguem no Catarse, e vocês podem apoiar também entrando nesse link aqui. Também agradeço aos membros do nosso Clube do Arqueologia pelo Mundo. Caso queira ser um membro também, é só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. E fica aqui o meu agradecimento ao Hikari Shin, que me ajudou com a identificação de um dos alimentos consumidos no Japão, e que eu não estava sabendo identificar o que era. Valeu, meu caro! O que seria de nós sem a interdisciplinaridade, não é mesmo? Muito obrigada! E os livros que consultei para a elaboração desse vídeo estão no comentário fixado, certinho? Alguns possuem o meu link de afiliada. E algumas curiosidades finais! Curiosidade final para quem ficou até o final do vídeo. No anime Inuyasha temos a representação de um monge mumificado. É o santo Hakushin, que aparece lá pelo capítulo 112, se eu não me falha a memória. E a história desse personagem é bem bacana. Foi uma temporada que curti muito. Inuyasha, saudades. Acho que eu vou assistir esse final de semana. E outra. Claro que vários pretendentes a Shokushibutsu faleceram durante o processo, mas os seus esforços não foram ignorados e eles foram homenageados com monumentos de pedra. E finalmente, não era permitido que mulheres fizessem um ritual para se tornar um Shokushibutsu. Bom, vou ficando por aqui e até mais! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até mais, gente. Tchau!